Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o Pastor Ademir e você está em uma nova playlist do canal, a playlist Pregação Reformada. Por isso, se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita e dá essa força, se inscreve, marcando o sininho das notificações, dando o seu joinha, porque ajuda bastante o canal, é claro, deixando seus comentários também. E é claro, se você gostar do conteúdo, recomenda para mais pessoas, tá certo? Compartilha com todo mundo que você conhece. Sem mais enrolação então, bora pra pregação, roda a vinheta. Palavra de Deus em 1 João capítulo 1, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1. Versículo 5 em diante diz assim. 1 João capítulo 1, versículo 5 em diante. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Você que, ao ouvir a lei do Senhor, chegou à plena consciência de que você é um pecador miserável, transgressor da lei. E que você, em fé, ao ouvir o Evangelho, que nos ensina a irmos para Jesus, a nossa justiça. E você chegou em fé diante de Jesus, confessando os seus pecados, pedindo-lhe perdão e salvação, só com base no sacrifício e obra dele, na cruz e na ressurreição. Receba de Deus essa declaração de absolvição completa de todos os pecados que você cometeu. Essa é a promessa de Deus. E por isso fique com a sua consciência tranquila, porque o Senhor, com base em Cristo, nos dá a absolvição completa de todos os nossos pecados. Amém. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Ele a graça da pregação da palavra. Oremos ao Senhor. Bondoso Pai, misericordioso Deus, bendito sejas o Teu nome. Em estar sendo gracioso e misericordioso para conosco, que aqui Tu tens congregado neste local, como também tens dado a condição de, por meio da internet, de modo virtual, estarem participando deste culto, adorando o Teu nome, louvando-Te com os salmos que estamos aqui cantando, Te bendizendo, o Deus Criador e o Deus Salvador, o único Deus que se revelou a nós em Cristo Jesus. Bendito seja o Teu nome. Neste momento, Senhor, rogamos a Ti a Tua graça sobre o pregador, para que ele nos proclame, nos administre o puro Evangelho revelado nas Escrituras. O sagrado ensino acerca do sacramento do batismo. Como Tu operas em nossas vidas por meio do Evangelho e dos sacramentos.
Abençoa o teu servo, que a mente dele consiga trazer para nós, por meio da boca dele, o puro ensino da palavra, de modo claro, prático, aplicativo, e que assim tu possas falar aos corações de todos que estão ouvindo esta pregação e te adorando neste culto. Seja os que estão aqui, sejam os que estão longe, sejam aqueles que estão aqui e longe, ao vivo, sejam aqueles que ainda irão receber no futuro essa pregação. Rogamos ao Senhor, por nós queremos recebê-la, porque tu sabes que precisamos do teu Espírito para ter um coração que entenda o Evangelho, de modo a confessar Jesus como Salvador e a receber da tua palavra tudo o que é necessário para vivermos a salvação que Jesus conquistou para nós. Opera em nós, Senhor. Dá-nos um coração dócil, quebranta-nos, estimula-nos a vivermos a fé de modo prático e assim o testemunho de uma fé viva se manifesta em nossas vidas. Rogamos ao Senhor para que continuemos em decência e ordem, em adoração ao teu nome, para te cultuarmos em paz. E oramos conforme o teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome do teu Filho amado, assim oramos. Amém. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no primeiro texto, no texto bíblico, que se encontra no livro de Atos. Dirija a sua atenção, por favor, a Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. A palavra do Senhor é a seguinte, no versículo 11, Atos 16, 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Até aqui a leitura da palavra. Agora vamos para o texto doutrinal. As três formas de unidade, pode, por favor, abra, por favor, na página 85. Aí você vai chegar no dia do Senhor 27, do Catecismo de Heidelberg, segundo o padrão de fé das igrejas reformadas. Catecismo de Heidelberg, dia do Senhor 27. Fica na página 85. Continuando a doutrina, o texto da doutrina sobre o batismo. Pergunta 72 e a sua resposta. Então, esse lavar exterior com água por si mesmo remove os pecados? Resposta: não, pois somente o sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo nos purificam de todo pecado. Pergunta 73 e a sua resposta. Então, por que o Espírito Santo chama o batismo de lavar regenerador e de purificação dos pecados? Purificação de pecados? Resposta: Deus fala assim por razões muito importantes.
Ele nos quer ensinar que o sangue e o Espírito de Cristo removem os nossos pecados, assim como a água remove a sujeira do corpo. Porém, ainda mais importante, ele nos quer assegurar, por meio dessa garantia e sinal divinos, que somos tão verdadeira e espiritualmente purificados dos nossos pecados, assim como somos fisicamente lavados com a água. Pergunta 74. As crianças pequenas também devem ser batizadas? Resposta: sim. Assim como os adultos, as crianças pertencem à aliança e à Igreja de Deus. Através do sangue de Cristo, a redenção do pecado e o Espírito Santo que opera a fé são prometidos a elas, da mesma forma que aos adultos. Portanto, por meio do batismo, como sinal da aliança, elas devem ser enxertadas na Igreja de Cristo e distinguidas dos filhos dos incrédulos. Na velha aliança, isso era feito pela circuncisão, que, na nova aliança, foi substituída pela instituição do batismo. Até aqui, e amém a essa doutrina. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, o título da pregação desta manhã é O que o batismo não faz e para quem ele é. Peguei de vocês de surpresa, foi? Vocês que estavam aí prontos para anotar? Então vou repetir mais uma vez para você. O título da pregação é O que o batismo não faz e para quem ele é. E nós teremos 2 pontos como divisão dessa pregação. O primeiro ponto é o que não faz. E o segundo ponto é para quem é. Então, indo para o primeiro ponto, o que o batismo não faz? O batismo, meus irmãos, ele não remove os pecados dos crentes. Seja o pecado original, que é aquela corrupção que nós somos concebidos e nascidos desde Adão, seja o pecado diário ou pecados diários, que são a manifestação, produto, consequência dessa nossa corrupção na alma. E a pergunta 72 e 73 do nosso catecismo são para nos livrar da superstição de que a água do santo batismo opera o perdão de pecados. A Escritura, a Escritura, ela é muito clara. Nós lemos um texto na liturgia, logo depois de ouvirmos sobre a lei de Deus ou a lei de Deus, que nos disse o seguinte: somente o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Isso nós lemos em 1 João, capítulo 1, versículo número 7. Sendo assim, a Escritura ela é tão clara quanto a luz do sol ao meio-dia. Somente o sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo, eles nos purificam de todo o pecado. Dessa forma, a água do batismo, ela não tem um poder mágico. Ela continua água. Ela não se transforma em uma água benta, em uma água bendita, por oração de um sacerdote ou de um pastor. E é por isso que a água do batismo, ela não opera a graça de Deus no pecador. É isso que nós temos revelado nas Escrituras. O texto de 1 João, capítulo 1, versículo 7, eu repito e lembro a vocês, porque é necessário sempre termos repetição, lembrança, sermos lembrados da palavra de Deus, porque a nossa mente fraca sempre se esquece facilmente daquilo que Deus nos fala.
Em 1 João, capítulo 1, versículo 7, o Espírito de Deus, ele diz: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E em outro lugar, Mateus capítulo 3, versículo 11, se você não quer achar rapidamente lá, você anota, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11, João Batista, ele apresentou Jesus como aquele que batiza a igreja com o Espírito Santo. Mateus 3, 11, a sagrada palavra de Deus diz o seguinte, João, ele disse e Mateus registrou. Eu vos batizo com água, disse João, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele falava de Jesus. E João continua dizendo, ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em outra parte das Escrituras, nós temos Atos, capítulo 2, versículo 38 e versículo 39. Atos, capítulo 2, versículo 38 e 39, está escrito da seguinte forma, respondeu-lhes Pedro, Pedro está falando aos judeus que haviam testemunhado o derramamento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo que Jesus operou na igreja no dia de Pentecostes. Então Pedro, ele diz àquela multidão que estava com o coração quebrantado, querendo saber como poderiam ser salvos. E o texto diz, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Eles deveriam se arrepender dos seus pecados, cada um deles, eles deveriam ser batizados em Jesus, eles deveriam assim ter a certeza que mediante a fé eles receberiam o perdão dos pecados e eles receberiam o próprio Espírito de Deus como dom. E Pedro, ele continua na pregação dele, pois para vós é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Então, a promessa é para aqueles adultos que ali estavam, para os filhos deles, a descendência deles e para todos os gentios, porque ele estava pregando em primeiro lugar para judeus. Para todos os gentios, aqueles que ainda estavam longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar eficazmente para a salvação. Então pare para pensar, eu citei a você 3 textos. O que é que a Escritura ela está dizendo para nós? A Escritura ela diz para nós que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, isto é, o único e perfeito sacrifício de Jesus naquela maldita cruz nos garante o perdão gracioso de todos os nossos pecados. O que é que a Escritura ela nos diz? Ela nos diz que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele nos batizou com o Espírito Santo. Toda a igreja é batizada com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma realidade de cada crente ao se converter, ele vive a consequência daquele batismo que a igreja recebeu no dia de Pentecostes. Não é uma segunda bênção que você recebe. É uma bênção que você recebe em decorrência do batismo com o Espírito Santo que Jesus ele operou na igreja no dia de Pentecostes. Então, quando você crê, você é selado, você é batizado com o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 30, o apóstolo Paulo,
ele fala disto. E assim, quando nós cremos em Jesus, o efeito de Pentecostes, o resultado, a consequência de Pentecostes, se torna real na vida nossa. Recebemos o próprio Espírito Santo que vem morar em nós. O que é que a Escritura também diz e continua dizendo, com base nos textos que lemos? O dom do Espírito e a remissão de pecados, quando a gente fala remissão, a gente está falando de perdão, são prometidos aos crentes e aos filhos dos crentes, porque esta promessa é para vocês, para vossos filhos e para tantos quantos o Senhor Deus chamar. É isso que está nas Escrituras, é isso que nós podemos ver nos textos bíblicos. E aí, o que é que nós concluímos à base das Escrituras? Tanto o Espírito Santo quanto a remissão dos pecados foram conquistados por Jesus naquela cruz maldita para os eleitos de Deus. Foi para os eleitos de Deus que Jesus conquistou o dom do Espírito Santo e a remissão dos pecados. E esses dons da salvação, o Espírito e a remissão de pecados, o Espírito Santo e a remissão de pecados, são garantidos a todos aqueles que creem que Jesus é o Cristo, sejam estes adultos, sejam eles os filhos desses adultos crentes, as crianças. Desta forma, a água ela não opera a graça. A água do batismo não opera a graça que o Evangelho nos fala. Quando você vê o batismo sendo ministrado na igreja, há pais, há crentes adultos, se não foram batizados trinitariamente, de modo com a forma trinitária, eles receberão o batismo cristão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ministrado por um ministro do Evangelho. Se eles são crianças, filhos desses crentes, eles também serão batizados com o batismo trinitário. E quando você vê o ministro da palavra ministrando água pura sobre adultos ou crianças, seus filhos, você está vendo o sinal, você está vendo o selo, você está vendo aquilo que torna visível a graça invisível que é ministrada por Cristo nos eleitos. Você está recebendo a segurança, o sinal, o selo da graça que o Espírito de Cristo opera nos eleitos. Você vê o ministro ministrando sinais, ou melhor, o sinal e o selo. Mas o que lava a nossa alma da impureza do pecado, isso significa o que nos torna possuidores da remissão dos pecados, é o sangue de Jesus derramado por nós em seu sacrifício na cruz. Jesus é que faz essa purificação por meio do Espírito Santo, com o qual ele nos batizou. Assim, pelo Espírito Santo, nós somos regenerados, nós somos assim renovados, nós somos purificados, nós somos santificados, para nós vivermos a nova vida, para morrermos mais e mais para os nossos velhos pecados, para nós podermos andar em piedade diante do Senhor, em santificação, em temor diante de Deus, temor amoroso, temor que leva-nos a honrarmos a Deus e a vivermos com alegria os seus mandamentos. Esse Espírito Santo que opera essa poderosa regeneração, que nos concede arrependimento, que nos concede fé, que nos aplica o perdão que Jesus conquistou para nós. Isso é aquilo que Jesus faz.
E é o que Jesus ele promete a nós, adultos, crentes, e aos nossos filhos pequenos. Nós, como igreja, como nação do Senhor, e como uma nação ela é constituída por adultos e crianças, não existe nação só com adulto, né? As nações elas têm adultos e crianças. Então, como nós somos nação de Deus, nós podemos com os nossos filhos receber o santo batismo que foi anexado à promessa da salvação e termos a certeza dessa obra de Cristo em nossas vidas. Sim, eu destaco duas coisas nesse ponto. A primeira coisa que eu destaco, que você pode ter certeza dessa obra de Jesus, de ser aquele que nos concede o Espírito e nos concede remissão dos pecados, eu posso ter certeza e você pode ter certeza porque aquele que promete é fiel. Deus, ele é fiel. Quem nos prometeu o Espírito Santo e a remissão dos pecados é aquele que não há mentira alguma nele. Ele fala e ele cumpre o que ele fala. Deus, ele é fiel. Ele foi fiel quando, desde o início, no Éden, ele nos prometeu o seu Filho amado que iria esmagar a cabeça da serpente e iria salvar-nos das consequências da queda. Ele é o Deus fiel que prometeu que daria um descendente de Abraão para ser o nosso Salvador, Salvador de todos aqueles que, em verdadeira fé, confessariam o seu nome como Salvador. Ele é o Deus fiel que prometeu a Davi um rei, um descendente que subiria no seu trono e que teria um trono eterno. Ele é o Deus fiel que falou para nós e cumpriu essa palavra quando da Virgem Maria ele trouxe a encarnação do Filho dele. Filho que foi concebido pela obra do Espírito Santo, sem deixar de ser Deus verdadeiro, como verdadeiro homem, cumpriu toda a lei, cresceu, ele cresceu, passou todos os estágios da vida humana até os 30 e poucos anos de sua vida. Como homem fiel, como dolo nenhum foi achado em sua boca, para morrer na cruz, derramar o seu sangue na cruz, ressuscitar ao terceiro dia, derramar o seu Espírito Santo sobre nós e garantir-nos assim os dons da salvação. Esse é o Deus fiel, o Deus que, para nos fazer participantes do Espírito e da remissão dos pecados, deu-nos o seu Filho Jesus, que se fez maldito na cruz, como o apóstolo Paulo, ele pregou aos Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Então, eu posso acreditar que tenho o Espírito Santo, que tenho a remissão dos pecados, porque quem me prometeu isto é fiel, é o Deus fiel. A segunda coisa que eu quero aqui salientar para você, nesse ponto. O fato das Escrituras chamar o batismo de lavar regenerador, como faz em Tito, capítulo 3, versículo 5. O fato das Escrituras chamar o batismo de purificação de pecados, como faz em Atos, capítulo 22, versículo 16, é Deus dizendo o quanto é séria e real a obra de Jesus Cristo em nosso favor e para a nossa salvação. É Deus usando linguagem sacramental quando ele une, ele deixa tão ligada a promessa com o sinal que ele fala de um como se fosse de outro. Ele fez isso com Abraão. Ele, quando fez a instituição da circuncisão,
ele chamou a própria circuncisão de seu pacto. Você vê isso lá em Gênesis capítulo 17. Então a linguagem sacramental, para mostrar a seriedade de Deus, para que você entenda que Deus está falando tão sério sobre o que Ele promete fazer nos seus amados, Ele chama o batismo de lavar regenerador. Ele chama o batismo como se fosse a própria purificação de pecados. Isso é a linguagem própria do sacramento. E por isso também, Jesus, quando ele estabelece a ceia, ele chama o pão de seu corpo e ele chama o vinho de seu sangue. Isso é a linguagem sacramental. Dessa forma, quando você ouve nas Escrituras essas expressões se referindo ao batismo, que o batismo é o lavar regenerador e a purificação dos pecados, ou de pecados, você pode ter a certeza que Deus quer com esse sacramento simbolizar e garantir a obra regeneradora que o Espírito Santo ele faz nos eleitos de Deus, e por isso que ele chama o batismo de lavar regenerador. Pode ter certeza que Deus está falando muito sério quando ele usa a linguagem sacramental dizendo que o batismo é a purificação de pecados, que Deus, por meio do sangue de Jesus, faz realmente e de verdade e de modo sério o perdão ser real em nossas vidas. Você pode ter certeza disto. Essa linguagem sacramental nos dá essa certeza. Deus é fiel e a própria linguagem do sacramento, usada para se referir ao sacramento, nos chama a essa realidade. Enfim, meus irmãos, encerrando esse primeiro ponto, o que não faz o batismo? O que é que o batismo não faz? O santo batismo não remove os pecados e nem nos regenera. O santo batismo é sinal e selo desse lavar de pecados operado pelo poder do sangue de Jesus. O santo batismo é sinal e selo do renovar que o Espírito Santo opera nos eleitos, a regeneração. Isso é o que o batismo, assim, quer nos ensinar, e fica claro para nós o que ele não faz. Mas existe uma segunda divisão em nosso sermão de hoje. Para quem é o santo batismo? E aqui nós chegamos no texto de Atos, capítulo 16, versículo 11 a 15. Se você quiser, você pode direcionar a sua atenção para lá. Atos 16. Nós vemos que Cristo está ativo na obra missionária, levando o seu evangelho até os confins da terra. Está dentro do contexto da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E o texto mais aproximado, que são os versículos 11 a 15, está nos mostrando como iniciou a obra na igreja, ou a obra de Cristo na cidade de Filipos. Como Jesus Cristo, ele fez para si um povo naquela cidade chamada Filipos. O texto nos fala que o apóstolo Paulo e seus auxiliares, os evangelistas Silas e Timóteo, talvez, segundo alguns comentaristas, Lucas também estava com eles, por causa da mudança do verbo. A gente sabe que foi Lucas que escreveu a carta, escreveu o livro de Atos. Veja que no versículo 11 assim: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura. Então você vê que o escritor ele está se incluindo entre aqueles que seguiram e estavam em Filipos. Mas isso é uma teoria, certo? Possivelmente é real, mas é uma teoria. Mas enfim, Paulo, Silas, Timóteo, isso é com certeza e claro,
chegaram até Filipos, até aquela cidade. O texto nos diz que foi o Espírito de Jesus que fez chegar estes servos dele até aquela região da Macedônia, que era onde ficava Filipos, uma cidade importante daquela região. E lá em Filipos, Paulo, Silas e Timóteo ficaram um bom tempo, como diz o texto do versículo de número 11 e 12. E no primeiro sábado da chegada deles ali, eles dirigiram-se para um lugar onde os judeus eles se reuniam para orar. Isso diz no versículo de número 13. E esse lugar ficava junto ao rio Gângetes. Esse rio era o rio que se fala aqui, é um rio principal que corta Filipos. E nesse lugar de oração, o texto nos fala, só haviam mulheres. E por que só haviam mulheres? Uma possibilidade era que a administração romana de Filipos, porque era uma cidade debaixo do Império Romano, tenha expulsado os homens judeus da cidade, porque Cláudio, o imperador daquela época, havia se invocado contra os judeus que tinham feito umas rebeliões em Roma e expulsou de Roma os judeus que ali estavam. Então, todos que eram judeus foram expulsos. E, possivelmente, os administradores de Filipos, da cidade de Filipos, imitou o imperador e disse: essa cambada de judeu aí, que só faz confusão na cidade, vai tudo para fora. E os homens, possivelmente, porque era sábado e só havia na reunião de oração mulheres. A gente sabe muito bem que a religião que Deus estabeleceu é uma religião onde os homens são cabeças espirituais de suas casas e os cabeças espirituais da igreja. E é muito estranho, meus irmãos, eu quero dizer, isso é comum hoje em um cristianismo que é a religião de Deus, que cada vez mais é afeminado ou feminista, ou com homens covardes que tentam fugir das suas tarefas de ofício de homem, que é ser líder da sociedade, ser líder da igreja, ser líder das suas famílias. E por isso que a religião que Deus estabelece, os homens, eles têm o papel de liderança. Não que as mulheres são subseres, de modo nenhum. Mas é muito estranho que na igreja, nas atividades da igreja, as mulheres sejam predominantes. Não porque são numericamente maiores na igreja, e eu acredito que isso já mostra uma fraqueza dos homens, mas porque homens se efeminizam, homens abdicam da sua posição de líderes, homens se acovardam, homens deixam a liderança para as mulheres. Então é estranho quando você vê nas Escrituras uma coisa dessa, é para nos chamar a atenção. Por que só tinham mulheres nesse local de oração? E o motivo, possivelmente, é por causa do decreto de Cláudio que foi imitado. Mas veja como Deus é. E veja como Deus, ele mostra a sua graça. Deus, ele não só salva homens. Deus, ele salva mulheres. E veja como Deus, ele começa a igreja em Filipos. Deus, ele não começa salvando o carcereiro, ele começa salvando uma mulher. Deus assim mostra a sua graça indistinta, que não faz acepção de sexo. O texto nos fala que os apóstolos eles foram levados para aquele local de oração, porque era costume deles orarem no sábado. Era uma oportunidade de evangelização. E o texto nos diz que eles começaram a falar o evangelho, ensinar o evangelho de Cristo às mulheres que ali estavam. O versículo 13 nos diz isso. Falamos às mulheres
que ali tinham concorrido. Finalzinho do versículo número 13. E daí, dentre essas mulheres, havia uma mulher gentia, porque o texto nos diz que ela era da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus. Esse termo temente a Deus fala que Lídia, essa mulher, Lídia, ela era uma prosélita, ela não nasceu no judaísmo, mas ela atendeu a fé do Antigo Testamento. Ela creu no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Era uma crente do Antigo Testamento. Então percebam que como uma crente do Antigo Testamento que não tinham provado ainda a salvação em Jesus, a regeneração em Jesus, Lídia, que era uma mulher rica, porque o texto nos diz que ela era vendedora de um tecido que era muito caro para ser produzido, chamado aqui de púrpura. O texto nos diz que essa mulher, ela prestou atenção na palavra que Paulo pregava, ou seja, o Evangelho, e um grande milagre aconteceu. E aqui eu quero destacar duas coisas. Primeira coisa, destaque, para nós vermos o grande milagre aqui, que foi a salvação. Primeiro destaque, o Senhor Jesus soberanamente começa a igreja em Filipos, salvando Lídia. O apóstolo Paulo e seus auxiliares falavam o evangelho às mulheres que ali estavam, e pelo texto o apóstolo Paulo ele era o principal expositor da palavra, porque no versículo 14 diz o seguinte, versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Apesar dos evangelistas Silas e Timóteo estarem também expondo a palavra às mulheres, e Paulo, o texto ele fala que Paulo ele estava falando a Lídia, possivelmente ele era o expositor principal da passagem do Evangelho ou das passagens do Antigo Testamento que apresentavam Cristo. E o texto está nos dizendo a grande obra da salvação operada. A irmã Lídia, ela escutava atentamente o ensino do Evangelho de Jesus dado por Paulo e o milagre aconteceu. O texto diz que o Senhor, está assim na sua Bíblia, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia, versículo 14. O texto diz que para Lídia entender, e a palavra aqui entender, ela tem um sentido de concordar e dar crédito ao Evangelho de Jesus. A palavra que está aqui, não entender, mas atender. Está vendo aí a palavra? Abriu o coração para atender. Essa palavra atender aqui, ela tem o sentido também de concordar, de dar crédito ao que ouve. O texto está dizendo que foi o próprio Jesus que estava operando ali em Lídia para que ela tivesse um coração aberto e pudesse concordar, crer com o evangelho que Paulo estava pregando. Primeira coisa que a gente vê é que Jesus ele não está distante no céu. Mas Jesus ele está com a obra da evangelização. Jesus está com a missão, porque o texto diz que é o Senhor que faz isso. É pelo Espírito de Deus que vem junto com a pregação que
O milagre de um pecador ter o coração aberto e crer no Evangelho acontece. E ele faz isso pela pregação, pelo ensino. Eu sei que há pessoas que usam o texto de Apocalipse 3:20. Quando chega Apocalipse 3:20, né? O texto de Apocalipse 3:20, ele diz o seguinte. É um texto muito conhecido. Eu acho que depois de João 3,16 e do Salmo 23, é o texto mais conhecido por muitos. Apocalipse 3:20. A palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Isso é Jesus falando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz, abrir a porta, eu entrarei e serei com ele. Agora, usam esse texto de modo errado. De modo errado para dizer, para afirmar que um pecador não regenerado é aquele que abre o seu coração para Jesus entrar. Eu digo isso porque eu já preguei essa heresia com base nessa palavra. Não agora, mas há um bom tempo atrás, num passado muito passado, quando eu não entendia o Evangelho direito. Eu chegava ao absurdo de, quando estava expondo na denominação onde eu fazia parte antes, que era uma denominação arminiana, de chegar na hora daquilo que se chama apelo e dizer assim: chegou aqui a hora mais importante para a sua vida. Você vai fazer uma coisa que nem Jesus pode fazer, que é abrir o teu coração. E citava o texto de Apocalipse 3:20. Veja que blasfêmia. Nem Jesus pode fazer isso. Nem Jesus pode abrir o coração de um pecador. Que Jesus é esse que não tem poder de ir a um pecador e abrir o coração dele? Que Jesus é esse? Não é o Jesus da Bíblia. Mas pastor, o texto lá de Apocalipse 3:20 diz: se eu estou lá na porta, eu bato. Se você abrir, eu entro. Ora, meus irmãos, um detalhe simples, que é um beabá da fé. Para quem Jesus está falando essa palavra de Apocalipse 3:20? É para pecador regenerado ou para pecador não regenerado? É óbvio que é para pecador regenerado. É para aquele que já é amado dele. É para aquele que já é salvo. Por quê? A quem ele escreve? Veja, Apocalipse 3,14. O texto diz: ao anjo da igreja em Laodiceia. Ele está escrevendo à igreja. Ele não está falando ao mundo. É uma questão básica de interpretação do texto. Ele está falando àqueles a quem ele ama. Jesus quer deixar muito claro isso para nós. Ele é aquele que disciplina a quem ama. Veja o versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Veja que é um chamado de arrependimento para uma igreja que está mundanizada. É um chamado para pessoas a quem ele já ama. É um chamado para uma igreja que não é quente e nem é fria. Uma igreja que quer ficar com um pé no mundo e um pé no reino. É um chamado de arrependimento. E aí, meus irmãos, nós temos sim que entender que Jesus está falando para crentes para ter uma comunhão viva com esses crentes. E aí é a obra de santificação que eu e você, por sermos já regenerados, cooperamos com Deus. Agora lá com Lídia, a questão é diferente.
Apesar de Lídia esperar a esperança de Israel, porque ela era uma prosélita, ela não tinha provado a salvação em Cristo Jesus. Ela teria que se arrepender, ela teria que crer que Jesus de Nazaré é o Cristo, como todos os crentes precisavam, naquele momento, crerem. E ali você vai ver quem opera a salvação. O texto nos diz, voltando lá para Atos capítulo 16, que o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Final do versículo 14. Lucas aqui, ele fala muito claramente quem é o ativo, quem é o ator, quem é aquele que age quando Lídia crê. É o Senhor. Ele que abre o coração. Lucas, ele é cuidadoso em expor a doutrina da salvação. Ele fez isso também em Atos capítulo 13, versículo 48, quando ele registrou para nós a conversão de gentios, de pessoas que não eram da aliança. Veja Atos capítulo 13, versículo 48. O Espírito de Deus diz o seguinte, Atos 13, 48. Os gentios, que eram pessoas que não viviam dentro da antiga aliança, os gentios, ouvindo isto, o que é que eles ouviram? Eles ouviram que Paulo, que tinha pregado lá em Antioquia da Pisídia para os judeus, e os judeus estavam indo contra Paulo de modo muito feroz. Paulo disse, olha, não sou mais culpado do sangue de vocês, se virem, em outra palavra. Eu agora vou para os gentios. Porque os gentios estavam crendo em Jesus. E aí os gentios, ouvindo isto, ouvindo que Paulo ia se dirigir para eles, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Agora veja o detalhe. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Você já entendeu o português, não já? Precisa ser doutor em grego para saber isso, não. E creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Meus irmãos, na salvação ensinada na Bíblia, não cremos que para sermos eleitos para a vida eterna, na salvação ensinada na Bíblia, não cremos para, por consequência da nossa fé, sermos eleitos para a vida eterna. Nós cremos porque somos eleitos para a vida eterna. O texto diz, e creram todos que haviam sido destinados. Então você não crê para ser eleito. Você crê porque foi eleito. Na salvação ensinada na Bíblia, não é o pecador que abre o coração para Jesus. É Jesus que abre o coração, o entendimento do pecador. Na salvação ensinada da Bíblia, ou pela Bíblia, o pecador não é cooperador da salvação. O Senhor é quem opera a salvação do pecador. Lídia é o exemplo dessa soberania do Senhor Jesus na salvação de pecadores. Se você hoje que está aqui sentado adorando a Jesus, servindo a Jesus, crendo que Jesus é o Salvador, se você hoje atendeu o evangelho da nossa salvação em Cristo Jesus, se você assim vive esse entendimento salvífico, se você aceitou que Jesus é o Senhor e Cristo ressurreto e único Salvador e que não há outro além dele, então você tenha a certeza que você
foi eleito de Deus para a salvação e vida eterna. Tenha a certeza que o Espírito de Deus e a palavra operaram soberanamente em você. Ele, Deus, Jesus Cristo, tenha a certeza que Ele regenerou você, que Ele é que deu a fé a você, Ele que deu arrependimento a você, Ele que lhe deu a salvação e a vida eterna. Porque se você com o coração crê e confessa com a boca que Jesus é Senhor, é porque Jesus, Ele abriu o teu coração para entender o Evangelho. Não é porque você é intelectual, não é porque você sabe ler, ou porque você é analfabeto e não sabe ler, não é porque você é rico, não é porque você é pobre, não é porque você é homem, não é porque você é mulher, não é porque você é velho, não é porque você é novo. Você entende para a salvação o Evangelho porque Deus em Cristo te escolheu e porque num momento exato Ele abriu o teu coração. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus por isso. Dá glória a Deus por isso, com a tua boca e com a tua vida, porque Jesus abriu o teu coração e Jesus te fez crer nele. Veja o que ele fez com Lídia. Segundo destaque. O batismo é um sacramento dado ao crente e a toda a sua casa. O irmão Lucas, ele registrou que Lídia e toda a casa dela foram batizados. Versículo número 15, veja. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. O batismo não foi ministrado apenas a Lídia, mas os seus, que aqui é chamado de casa. Isso significa filhos e até mesmo escravos que vivessem debaixo do teto dela. Isso era o que compunha uma casa. Não é o prédio, não. Não pense que Paulo chegou lá e batizou Lídia e a casa dela. Saiu jogando água no prédio da casa dela, onde ela mora. Não. É a família. Que compunha-se também por escravos. Se tivesse. Possivelmente ela tinha, porque ela era muito rica. Se tivesse. Possivelmente ela tinha, porque ela era muito rica. Se tivesse. E essa mesma prática de batizar os adultos crentes e quem está debaixo da responsabilidade deles foi praticada com o carcereiro de Filipos. Veja, Atos capítulo de número 16, versículo 33. Naquela mesma hora, falando do carcereiro, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus. Os seus se refere a filhos, esposa e todos que estivessem em sua casa. Os seus se refere a filhos. E você vai ver também o apóstolo Paulo, o mesmo Paulo, ele escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14, até o versículo 16, que essa prática era também usada na igreja em Corinto. Porque alguns falsos mestres, alguns irmãos não estavam aceitando a autoridade de Paulo e estavam dizendo que Paulo estava batizando pessoas em nome dele, fazendo o timezinho dele, patota, fã-clube do Paulo. Aí Paulo ele vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 1,14, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto, com exceção, Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Versículo 16.
Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Então, percebam que o testemunho apostólico é que quando um crente adulto era batizado, a casa inteira era batizada. Quando um pai se convertia, pelo menos um, os filhos eram também batizados. Ora, você deve ficar pensando, especialmente se você tem a cultura anabatista, que é a cultura predominante no meio evangélico hoje. Por que isso? Por quê? Qual a explicação para um crente toda a casa dele ser batizada? Porque é toda a casa que é batizada. Queridos irmãos, só podemos entender essa prática de um crente crendo, os filhos sendo batizados, só podemos entender isso se nós entendemos a aliança de Deus. Só podemos entender isso se entendermos como Deus há milênios, desde Adão. Como Deus tratava com os crentes e com a descendência dos crentes. Por causa da aliança de Deus, Deus não tratava somente com aqueles que professassem fé nele com a sua boca. Na Escritura, nós aprendemos que Deus tratava com pais e filhos desses crentes. Porque Deus é um Deus que tem uma aliança. Porque Deus é um Deus que diz, eu sou o teu Deus e da tua descendência. Porque é um Deus que se relaciona com pais e filhos de geração a geração, por séculos e séculos, por milênios, porque o nosso Deus é um Deus que assim fez e registrou na palavra de Deus esse relacionamento pactual. Assim foi com Adão, o pai da família humana. Assim foi com Noé, que não entrou sozinho na arca. Noé não entrou sozinho na arca com a bicharada. Noé entrou também com a sua esposa, com seus filhos e com as suas noras. Foi assim com Abraão, que estava lá em Ur dos Caldeus, e Deus foi chamar o pai de Abraão, chamou ele e chamou Naor, e chamou os seus descendentes. E falando com Abraão, você conhece as Escrituras, Gênesis 17, a palavra de Deus diz que Deus entregou a Abraão o sinal da circuncisão e disse, olha Abraão, só você e os que creem em mim é que vão receber a circuncisão. Foi assim que Deus fez? Não. Deus disse, a circuncisão é a minha aliança contigo e com a tua descendência. E por causa disto, meninos com 8 dias de nascido receberiam a circuncisão, que Paulo, no capítulo 4, vai chamar de sinal e selo da fé. Pense mais detidamente na questão de Abraão. Você que é crente e que você se acha marginal porque a sua igreja cumpre o que as Escrituras dizem, batizando crianças, filhas dos crentes. Porque a gente se sente marginal, né? Chega na nossa família onde tem crentes que são anabatistas com outros nomes, e aí a gente fica quase não dizendo que seu filho foi batizado quando criança, porque a turma vai olhar para você, marginal da fé, olha. Marginal não é quem batiza criança. Mesmo que quem não batiza seja uma multidão que nos rodeia. Porque se você para pensar na experiência e revelação de Deus nas Escrituras, você vai ver que Deus é um Deus de aliança e, mais detidamente falando, no caso de Abraão,
quando ele dá o sinal da aliança, ele dá a Abraão e aos seus descendentes, até a escravos. E os seus descendentes tinham que ser circuncidados com 8 dias de nascido, não com 8 meses, não com 8 anos, não com 18 anos, com 8 dias. Agora, quero chamar você para pensar. Será que não é muita, vou botar bem aspas aqui, ó, coincidência, né? Será que não é muita coincidência que Abraão e toda a sua casa tenham entrado na aliança e ele e toda a sua casa tenham recebido a circuncisão? Não é muita coincidência isso? Não chama a sua atenção que a circuncisão, que era o sinal e selo da entrada na aliança, foi ministrada ao crente Abraão e aos homens que estavam debaixo do seu teto a partir do 8º dia de nascido? Não é muita coincidência, isso não chama muito a sua atenção, não? Será que não é curioso, meus irmãos, que quando você abre Isaías, capítulo 44, versículo 1 a 3, a promessa do Espírito Santo e da remissão dos pecados está sendo dada à descendência de Abraão? Será que não é curioso que o batismo tenha substituído a circuncisão como sinal e selo da entrada do pecador no reino de Deus? Porque quando você chega no Novo Testamento, você não vê Jesus dizendo, ide por todo mundo, circuncidai todos aqueles que creem em mim. Não, ele diz assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sinal e selo de entrada na aliança agora não é mais circuncisão antiga, sangrenta, é batismo. Agora não vem na nossa cabeça coincidência. E quando você abre a Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo chame o batismo de circuncisão de Cristo. Parece que é muita coincidência. Não é curioso que quando Pedro prega o evangelho, lá no dia de Pentecostes, ele diz, esta promessa é para vocês e para os vossos filhos. Que promessa? O dom do Espírito e a remissão dos pecados. Não é muita coincidência? Isso deveria ser impressionante. Deve ser impressionante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele faça todas essas o apóstolo Paulo ele chegue e batize Lídia e toda a sua casa. É impressionante. Porque isso era natural para os apóstolos. Isso era natural para Israel. Isso era natural para a igreja, porque há milênios Deus estava chamando pais e filhos, e há milênios Deus estava dando os sinais da sua aliança a pais e a filhos. Essas tantas coincidências devem chamar a nossa atenção. Assim, eu quero fazer uma conexão entre fé na Trindade e batismo de crianças. Quantos versículos você encontra na Bíblia com as seguintes palavras? Creia que Deus é triuno. Você pode me mostrar de Gênesis a Apocalipse um texto sequer, numa só frase, ou um texto inteiro, que diga assim, creia que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Você encontra na Bíblia? Não encontra. Mas por que você crê na Trindade? Por que você crê na Trindade? Por que você confessa o credo apostólico? Sabe por quê? Porque você pega as Escrituras e você sai pegando versículo aqui, versículo acolá, você começa a fazer inferências
E daí você diz, olha como Deus se revela. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Sem ter um só texto dizendo, creia na Trindade para ser salvo. Agora eu pergunto, será que nós cristãos, para batizar os nossos filhos, nós precisamos de um texto que diga assim, creia no Evangelho você que é papai, e creia no Evangelho você que é filho, para ser batizado? Mudar. Será que você precisa de um mandamento, mudando as palavras, tão específico nas Escrituras que diga assim, batize os pais e os filhos? Você precisa de um mandamento assim? Nós, meus amados irmãos, que somos igreja cristã, não somos marginais da fé, nós temos tal mandamento, sim, batize pais e filhos. E temos esse mandamento como? Não com palavras tão garrafais, mas nós temos esse mandamento por inferência. Assim como temos por inferência o mandamento de crer na Trindade, nós temos por inferência o mandamento de que, uma vez um pai crendo, os filhos devem ser batizados. Isso por causa da doutrina da aliança. Isso por causa do testemunho que nós temos nas Sagradas Escrituras, um deles na casa de Lídia. Isso é a prática dos apóstolos. Então a igreja cristã, ela batiza os filhos pequenos dos crentes, porque Deus tem uma aliança com pais e filhos. A igreja cristã batiza essas crianças porque a salvação mediante a fé foi prometida a Abraão e foi prometida aos seus filhos. A igreja cristã batiza os bebês dos crentes porque a circuncisão, que é o sinal da fé, era ministrada a pais crentes e aos seus filhos a partir de 8 dias de nascido. A igreja cristã batiza os filhos pequenos dos crentes porque a promessa do Espírito Santo e a remissão de pecados é garantida aos pais e aos filhos desses crentes. A igreja cristã batiza adultos crentes e sua prole, sua descendência, porque a circuncisão foi substituída pelo santo batismo como sinal e selo da fé em Jesus Cristo e o sinal e selo da entrada na aliança de Deus. Nós ministramos essa circuncisão de Cristo, o santo batismo, em pais, em filhos e até em mulheres. Porque alguns irmãos que não compreendem a doutrina do pacto ficam dizendo, então era somente para ser batizada a mulher, né? Porque se a circuncisão de Cristo é o batismo, negando o que está claro nas Escrituras, então só mulheres deveriam ser batizadas. Aí você deve estar pensando, eita pastor, então isso é um problema para a gente resolver. Não. É um problema para quem diz isso resolver. Por quê? Porque o Evangelho diz que Lídia foi batizada. Se Lídia foi batizada, eu posso entender claramente que essa circuncisão de Cristo, que é o batismo, ela foi ministrada também e deve ser ministrada também a mulheres. Isso mostra que o sinal é tão maravilhoso, a graça de Deus, que o sinal Deus quer que seja dado também às mulheres, que já faziam parte da aliança no Antigo Testamento, só que não recebiam o sinal disso. Mas que no Novo Testamento, Lídia foi batizada, então mulheres também devem receber a circuncisão de Cristo, o batismo. Nós ministramos essa circuncisão. Nós ministramos o batismo a pais e filhos. Então, meus irmãos, a fé cristã sobre quem deve receber o santo batismo é esta. Pais crentes e seus filhos devem receber o santo batismo. E as igrejas reformadas se unem à igreja cristã antes da reforma. As igrejas reformadas declaram essa fé no Catecismo de Heidelberg, na pergunta e resposta 74, na Confissão Belga, no artigo 34, junto com as igrejas luteranas,
junto com as igrejas presbiterianas, junto com as igrejas anglicanas, junto com os antigos congregacionais, juntos com todas aquelas igrejas que vieram das trevas para a luz na época da Reforma. Então, as igrejas da Reforma, elas praticam o santo batismo em filhos de crentes, porque isso está dentro da aliança de Deus. Se Roma batiza crianças, pelo batismo, Roma está certa. Se ela acrescenta as suas superstições quanto ao batismo, é um problema de acréscimo de heresias. Mas não é porque Roma batiza crianças que é errado crentes terem filhos batizados. Isso é uma lógica errada, porque Roma também crê na Trindade, e não é errado você crer na Trindade, porque isso é bíblico. Se você vai querer jogar fora os erros de Roma, cuidado para não jogar fora também os acertos dela. E batizar crianças, estou falando ministrar o batismo, não doutrina de regeneração e etc, etc, etc. Mas batizar crianças não é imitar o Papa, é obedecer a Deus. É seguir a doutrina do Evangelho. E por isso não somos marginais da fé. Não somos católicos frios. Somos crentes. Nós temos essa certeza. Encerrando com 3 aplicações, irmãos. A primeira aplicação é: você precisa de verdadeira fé, porque o batismo não faz a remoção de pecados e regeneração. Quem faz isso é o Espírito de Cristo, mediante o seu poder operado por meio do Evangelho. Quem opera a regeneração e o perdão dos pecados é Cristo. O santo batismo é só sinal e selo que Deus ele usa para fortalecer a nossa fé na promessa da salvação operada por Jesus. Não é o batismo que opera isso. Então, portanto, se você recebeu o santo batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas se você, apesar de ter recebido esse batismo, você não confia só em Jesus para a sua salvação, você precisa de arrependimento sincero, você precisa de verdadeira fé em Jesus Cristo, você precisa da salvação. O seu batismo não garante salvação a você, a tradição dos seus pais não garante salvação a você. Você precisa de arrependimento e fé em Jesus para ser salvo. É a primeira aplicação. Por isso, arrependa-se e creia no Evangelho se você recebeu o batismo e até agora não crê e vive em Jesus. A segunda aplicação: seus filhos, eles são do Senhor. E por isso, eduque-os no Senhor. A educação cristã é mais que batizar e trazer nossos filhos à igreja aos domingos e estudos semanais. A educação é algo que se faz desde o levantar da cama até o retornar dos seus filhos à cama. A educação é algo que ocorre primeiramente dentro de casa, mas também no andar com ele na rua e em todo lugar. A educação, ela tem todos os instrumentos legítimos e devem ser usados pelos pais para forjarem seus filhos o Evangelho. E os pais cristãos, meus irmãos, devem tomar o cuidado de não cederem ao secularismo. O secularismo, você talvez nem saiba o que significa essa palavra, mas eu vou dizer um sintoma dessa religião, o secularismo. Essa religião, ela tem a seguinte ideia na cabeça de todos que a adotam: a escola não é a igreja.
Na escola, nossos filhos aprendem o que precisam para viver no mundo. Na igreja, nossos filhos aprendem o que é necessário para viver no céu. Olha, parece uma frase tão bonita, né? Mas saiba que isso é uma mentira de Satanás. É uma separação entre vida cristã e vida secular. Isso é secularismo. Ele quer te fazer viver uma vida como se Deus não existisse. Como se você tivesse um compartimento do domingo. Ali você vive na igreja, ali você recebe a educação cristã. Dentro da sua casinha, ali você recebe a palavra de Deus. Mas quando você sai desses lugares, você vai viver e receber a educação para viver no mundo. Isso é a doutrina do secularismo. É o diabo que quer que você pense assim, para poder atacar os filhos que Deus lhe confiou. É o diabo que quer que você pense assim, para ele atacar o reino de Deus. Não há educação neutra, não há escola neutra. E por isso, meus amados irmãos, por que os crentes ficam tão surpresos quando a igreja está cheia de líderes mundanos e de filhos e crentes mundanos? Porque quem domina a escola domina o mundo e domina assim a igreja, se for humanamente falando. Vocês entendem? Porque a igreja parece que está perdendo a batalha cultural. Porque no domingo você traz seu filho aqui para escutar 1 hora de pregação ou um pouquinho mais. Mas você já viu a carga escolar que seu filho tem na mão de professores descrentes e de coleguinhas que vão ensinar a eles por prática e ensino tudo o que o Deus deles diz a eles para não serem assim? Nós, pais cristãos, devemos, por causa da aliança, meus irmãos, educar nossos filhos no Senhor. Isso é mandamento do Senhor. Deuteronômio 6, 4-9, Efésios 6, 4. Você, quando trouxe seu filho para ser batizado aqui, você fez um voto diante de Deus para, dentro do possível, educar seu filho com base na doutrina bíblica, porque não existe educação neutra, não existe matemática neutra, ciência neutra, biologia neutra, física neutra, português neutro, não existe nada disso que é neutro, nada é neutro, tudo é para a glória de Deus e deve ser assim, por isso não há neutralidade, ou tudo está debaixo de Satanás e por isso não há neutralidade. Eu quero que essa pregação e essa prática e aplicação da aliança incomode os pais que estão relaxados na educação dos seus filhos e entrega seus filhos na mão do Estado ou de um currículo estatal que é secularizado. Será que você acha que vai cumprir o mandamento de Deus e o seu voto de batismo jogando seus filhos em escolas desse tipo? E chegando a semana e só dando um beijinho nele, brincando com ele, dizendo, vamos para a igreja no domingo, filho? Não é assim, irmãos. Não há como educar nossos filhos no Senhor sem uma educação escolar que honre a Deus como Criador e Salvador da criação e que tudo em nós e que tudo na criação e nas ciências e nas artes e na cultura devam assim apontar para a glória desse Deus e forjar em nós Cristo, esperança da glória. Enfim, meus irmãos, que essa aplicação não nos deixe confortáveis enquanto estivermos entregando os nossos filhos a escolas não cristãs e não adotando meios para poder protegê-los de uma educação anticristã, satânica. Por isso devemos apoiar e orar escolas cristãs e o homeschooling de pais cristãos. Ore por isso, porque isso tem base na aliança. Uma terceira aplicação.
Alimente esperança na salvação de seus filhos. Alimente. Os filhos dos crentes estão na aliança de Deus. E Deus os considera santos e não parte do mundo. A nossos filhos pertencem o reino de Deus. A nossos filhos pertencem a promessa de adoção graciosa. Aos nossos filhos pertence a promessa de remissão dos pecados. Aos nossos filhos pertence a promessa do Espírito Santo que opera a fé, santificação e aplica neles e como em nós todos os dons da vida eterna. Toda a realidade pactual está aqui exposta a nós. E toda essa realidade pactual deve alimentar a esperança de salvação dos filhos que Deus deu a você. E aqui eu trago 3 possíveis situações que você possa estar passando e que você precisa ouvir esse evangelho para que a sua esperança na salvação dos seus filhos seja alimentada e fortalecida. A primeira situação, talvez você tenha perdido um filho bebê no seu ventre ou em idade pequena e que não deu para ver nele os sinais de salvação. Talvez você sofra pela perda e pela incerteza de este filho estar no céu e que você se encontrará com ele. Possa ser que essa tristeza, esse sofrimento esteja corroendo a sua alma durante muitos anos. Mas eu quero perguntar a você com base no Evangelho. Quem é o Deus dos seus filhos? Eu quero perguntar a você com base no Evangelho, quando começa a relação de Deus com os seus filhos? Quando começa a relação de Deus com esse bebê que está no seu ventre? Ou aquele bebê que estava em seu ventre? O salmista Davi, no Salmo 22, versículo 9 e versículo 10, disse o seguinte. Salmo 22, 9 e 10. O salmista Davi, ele disse, contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Desde quando Deus é Deus de Davi? Desde o ventre de minha mãe. Você já notou o que você confessa? Nos cânones de Dort, por exemplo, capítulo 1 dos cânones de Dort, artigo 17, é um consolo para os pais. A nossa confissão nesse ponto diz assim, pais tementes a Deus não devem duvidar da eleição e da salvação de qualquer de seus filhos, que Deus chama desta vida ainda na infância. Porque você está perturbado ou perturbada pelo filho que Deus tirou de você ainda no seu ventre, ou no ventre de sua esposa. Deus é Deus desse bebê. E eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que vai ser. Muitos pais crentes chegarão lá no céu. E eu não sei como vai ser, mas eu sei que será. E serão surpreendidos com um chamado de um rapaz ou de uma moça, dizendo, papai, mamãe, eu sou aquele bebê que vocês perderam, mas que Deus nunca perde os seus. Isso é aliança. Isso é aliança. A terceira situação é, além dessa situação, as duas que eu já citei, talvez você tenha filhos que apostataram da fé e você acha que não tem mais jeito para eles. Não pense assim. Não pense assim. Não duvide do amor. Não duvide do poder. Não duvide da fidelidade de Deus para cumprir as promessas da salvação. Não duvide. Não duvide. Ele é
Ele é o Deus fiel. Ele é o Deus que cumpre. Ele é o Deus que lembra da sua aliança de graça. Veja a história da redenção. Veja que ele lembrou de Tera, ele lembrou de Abraão, ele lembrou de Naor, que quando já eram velhos estavam servindo a falsos deuses lá em Ur dos Caldeus, e Josué lembra isso a Israel no capítulo 24, versículo 2 do seu livro. Ele diz, olha, Deus, ele foi aos nossos pais enquanto eles serviam a deuses estranhos. O nosso Deus é o Deus que converteu o rei Manassés. Você conhece a história de Manassés, um dos mais cruéis e apóstatas reis de Israel. Manassés estava em um estado de perversão profunda, levando a igreja a um profundo estado de perdição, mas Deus, ele foi a Manassés. 2 Crônicas 33, 10 a 13, fala que Deus foi até Manassés e o colocou em disciplina e o trouxe de volta ao caminho. Aquele filho da aliança Manassés reconheceu que Deus e só Deus era o seu Deus. Eu quero que você coloque a sua esperança no Deus que levou aquele filho da aliança até aquela cruz ao lado de Cristo Jesus. Naquela cruz ao lado de Cristo Jesus, possivelmente era um filho do pacto que ali estava. E imagine, como você pode imaginar que Deus é esse, salvar uma pessoa naquele momento que ele estava crucificado ao lado do Salvador na cruz. E imagine, naqueles últimos instantes, Deus cumpriu a sua palavra de aliança e Deus salvou aquele homem, fazendo ele ver que Jesus era o rei prometido a Israel. E assim ele entrou com Jesus no paraíso. Meus irmãos, você que tem filhos apóstatas, você que tem filhos que se desviaram e que parece que eles não têm mais nenhuma chance de voltarem, não põe a sua esperança nesses filhos, põe a sua esperança no Deus que é o Deus deles. Creia, ore, diga, Senhor, lembra-te da tua aliança, Senhor, tu és fiel, e alimente a sua fé na promessa fiel. Deus é Deus desses filhos. Que esse evangelho ele te traga consolo. Eu não sei a sua situação, mas eu sei que Deus está falando com você por meio deste evangelho aqui pregado. Deus é o Deus que chama você a crer no evangelho. Deus é o Deus que chama você e lembra a você o evangelho que está pregado na Escritura, sinalizado e assegurado mediante o uso do santo batismo. Deus é o Deus que chamou você para ouvir essa palavra. Sendo assim, entenda o que é que Deus não faz com o batismo, mas entenda para quem esse batismo é. E por meio desse entendimento correto, você possa viver a fé cristã de modo coerente. Viver a fé cristã consolado, consolada no Deus que é o Deus da aliança, o Deus que salvou Lídia, o Deus que batizou seus filhos também, o Deus que nos garante a remissão de pecados e a regeneração pelo poder da obra de Cristo, e só com base na obra de Cristo. O Deus que batizou os nossos filhos para nos fortalecer nessa certeza da promessa da aliança. Amém. Não esquece não de cooperar com o canal se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.